Olá concurseira, estamos quase chegando na reta final desse tópico de processo civil conhecimento. Antes de tudo, antes de chegarmos na parte do fluxograma, que vai ser uma parte muito interessante para vocês aprenderem e recordarem, vamos falar sobre as tutelas provisórias. Qual que é a ideia da tutela provisória? Em muitos casos, é lógico, quando você entra com uma ação judicial, a ideia é que você faça como pedido que no final do processo você tenha a reparação ao dano material em tela. Então, por exemplo, eu tive um acidente de trânsito e a pessoa que colidiu no meu carro, por algum motivo não quis pagar, eu entro com uma ação judicial e eu solicito a reparação aos danos. Mas a pessoa só vai ser obrigada a me pagar ou não no final do transcurso do processo. Mas a gente sabe que o processo, eventualmente, ele pode demorar meses, anos. Porque aquela ideia da razoável duração do processo, ela é muito empírica. Então, pode ser muito extenso. Acontece, gente, que vamos lá. Em alguns casos, não dá tempo de esperar. Como eu disse nas aulas anteriores, por exemplo, a questão do alimento. A questão do medicamento. Não dá para esperar. Tem que ser urgente. O pedido é para ontem, o pedido é para agora. Se eu esperar um devido processo legal que pode demorar meses e anos, quando acontecer o resultado, de nada vai valer. Por quê? Porque eventualmente a pessoa nem estará mais aqui. Ou então, vamos por caso a caso. Então, quando eu falo a tutela provisória, é a ideia da liminar, que é o juízo, de alguma forma, ele não está proferindo a sentença, mas ele está antecipando os possíveis resultados da sentença. Só que assim, não é em todo caso que isso vai ser possível. Isso quem tem que pedir é o autor, na petição inicial ou quando for constatado a urgência. E aí, então, quando a gente fala tutela provisória, pessoal, por que ela é provisória? Porque ela pode ser revogada a qualquer momento. É uma coisa provisória. E a gente fala que ela é uma liminar, por quê? Porque o juiz ele vai proferir de uma forma que não é na sentença. Ele vai proferir uma decisão momentânea que pode ser revogada, só que para isso existem alguns requisitos que devem ser comprovados, e é isso que a gente vai conversar a partir de agora com vocês. Então vamos lá, só deixa eu mudar aqui a tela com vocês, em relação às tutelas provisórias. Existem algumas subclassificações, então vamos falar em relação ao objeto. Existem as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. O que é uma tutela cautelar? Quando eu falo cautelar, eu penso em cautela, tomar um cuidado. Então, digamos o seguinte, eu estou entrando com uma ação contra uma pessoa que está me devendo alguma coisa. A pessoa, ela só tem como patrimônio um carro, porque ela já liquidou todo o restante do patrimônio. Quando eu entro com uma ação de cobrança contra essa pessoa, o que eu já solicito para o juiz? Uma tutela cautelar, uma tutela provisória cautelar. Eu não estou pedindo para ele já me entregar o carro ou vender o carro e me pagar. Não, porque isso tem um processo a ser seguido. Vai ser só no final do processo que a pessoa vai ser obrigada a me pagar ou não. Só que o que eu já solicito para o juiz, de forma liminar, uma tutela provisória, que ele coloque aquele carro, aquele único bem da pessoa, como garantia de pagamento. Eu não vou receber nada por enquanto, só vou receber no final do processo. Mas o juízo, ele já pode colocar aquele carro, aquele veículo, estou dando um exemplo, né? Aquele veículo como garantia de pagamento. Então, vamos lá. Essa pessoa não vai perder o carro neste momento, mas já vai ser colocado como garantia. Isso é uma tutela provisória cautelar, ou seja, colocar uma cautela, um cuidado. Evitar que a pessoa liquide todo o patrimônio, porque daí eu não vou receber nada no final do processo. Então, colocou como cautelar? Perfeito. Está lá garantido, no final do processo, se for comprovado que eu tinha o direito, vai ser vendido o carro, penhora do carro, e eu vou receber o valor. Agora, a tutela antecipada não. A tutela antecipada é o exemplo, por exemplo, do medicamento. Então, eventualmente, esta pessoa, ela está por algum motivo com uma doença, e ela precisa de um medicamento. E este medicamento, por exemplo, faz parte do rol de medicamentos fornecidos pelo plano de saúde dela. Só que por algum motivo, o plano de saúde dela não está querendo fornecer o medicamento.
E aí, ela não dá para esperar o processo de solicitação do medicamento até o final do processo. Por quê? Porque é para agora o medicamento. Saúde, é hoje. Então é necessário entrar com uma tutela antecipada. Ou seja, antecipar os efeitos do pedido. Antecipar. Ah, professor, mas em todo caso isso vai acontecer? Não. Daqui a pouco eu vou falar do fumus boniuris, periculum in mora. Mas a ideia é o seguinte. Você, para receber uma tutela antecipada, precisa demonstrar o quê? O perigo da demora e que você tem a fumaça do bom direito, ou seja, demonstrar que você tem direito àquilo. Então, a tutela antecipada é antecipar o pedido que você está solicitando na sentença. Já a tutela cautelar, você não antecipa o pedido, você apenas coloca uma garantia de que no final você vai ter algo para receber. Tudo bem? Em relação à tutela provisória, vamos seguir agora outra diferenciação, que é em relação ao momento, que pode ser a tutela provisória antecedente ou incidente. Quando eu falo antecedente, significa que ela foi solicitada lá na petição inicial. Já a incidente, que ela foi solicitada no transcurso do processo. Professor, tá, vamos pegar os mesmos exemplos do carro e do medicamento. Dá para aplicar aqui. Então, digamos o seguinte, vou começar pela tutela cautelar, antecedente. Eu estava lá, entrei com uma ação e já identifiquei que a pessoa está liquidando todo o patrimônio e que ela só tem um veículo. Na minha petição inicial, ou seja, antecedente, antes do início do processo, eu já peço que o processo seja iniciado e que aquele veículo seja resguardado como garantia de pagamento. Por quê? Porque a pessoa está liquidando o patrimônio. Isso é tutela cautelar antecedente. Outro exemplo agora, tutela cautelar incidente. A pessoa iniciou o processo, no transcurso do processo eu começo a perceber que o réu está liquidando todo o patrimônio. Aí eu falo, rapaz, vai chegar o final do processo, eu não vou receber nada. Vou fazer o quê? Vou entrar com um pedido de tutela provisória incidente para o juiz. Para quê? Para que ele faça uma cautelar incidente agora. Ou seja, eu não pedi na petição inicial, eu pedi no transcurso do processo. Essa cautela, esse cuidado. Então, antecedente na petição inicial, na contestação. A incidente nas demais etapas do processo, quando é pedido. Já a tutela... por exemplo, agora em relação à tutela... Deixa eu passar para esse próximo slide aqui. Isso. Em relação à tutela de urgência antecipada. Então, por exemplo, a tutela de urgência antecipada, o exemplo clássico, tem a antecedente e a incidente. Por exemplo, eu já entrei com uma petição inicial solicitando a liberação do medicamento. Só que é urgente, é para hoje. Então, eu tenho que pedir uma tutela antecipada antecedente, já na petição inicial. Mas digamos que é o seguinte, eu entrei com uma tutela para o plano de saúde liberar um procedimento cirúrgico, só que eu só peço uma liberação de procedimento cirúrgico, não é urgente. Eu não entro com tutela de urgência. Só que o processo demora ali 2 anos, 3 anos. No transcurso do processo, a minha situação se agrava. E aí agora eu preciso pedir a tutela antecipada de urgência. E aí não dá para fazer outra petição inicial, porque o processo já está correndo. Porque eu faço o quê? É uma tutela de urgência antecipada incidental. Então, quando eu falo em relação ao momento, antecedente significa na petição inicial, incidente nas demais etapas do processo. Em relação à tutela provisória de evidência, só recapitulando, quando eu falo tutela provisória de urgência, você precisa demonstrar para o juiz, ou a situação para vocês no concurso vai estar da seguinte forma. Existe o perigo da demora e existe a demonstração do direito. Já na tutela provisória de evidência, que é o que diferencia, não existe o perigo da demora. Você só demonstra o quê? A fumaça do bom direito. Fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Onde há fumaça, há fogo. Então, se existe a fumaça, quer dizer que você tem aquele direito. O exemplo clássico que eu dou aqui na tutela de evidência é o seguinte, uma ação de despejo. Então, é demonstrado que você tinha um contrato de aluguel, a pessoa está comprovado que ela não pagou as últimas, 12 parcelas, existe uma quebra de contrato. Você, proprietário, quer que aquela pessoa saia do seu imóvel. Você entra com uma ação de despejo contra aquela pessoa. Você comprova na tua petição inicial que existiu um contrato que a parte não cumpriu. Você é o proprietário, você quer o imóvel novamente. Então, ao invés de ter que esperar o processo 2, 3 anos correr, você já pede o quê? De forma de tutela de evidência antecipada, que aquela pessoa saia do seu imóvel.
Então, a tutela de urgência, existe um risco da demora, um perigo da demora. Então, a pessoa vai vender o carro, eu não vou ter dinheiro para receber. Ou então, eu não vou receber o medicamento, a pessoa vai vir a óbito. Já na tutela de evidência, não tem um risco da demora. Mas existe a fumaça do bom direito, está comprovado, é nítido que é teu direito. Então, o juiz já pode fazer o quê? Em sede liminar, já solicitar que a pessoa saia do imóvel e depois continue o devido processo legal até seu final. Pessoal, encerramos aqui o nosso tópico 8. Voltamos na sequência, falando um pouquinho sobre a suspensão do processo. Até mais!